Aí mantém 5 minutos desse instante em diante para se manifestar sobre os relatórios. A pessoa, por favor, pastor Sidney, cronômetro. Paz do Senhor a todos. Amém! Uma cansativa, exaustiva e nada esclarecedora da fala anterior, vamos ao que realmente interessa. Diante do artigo 5º do Regimento Interno, ele requer que você precisa protocolar 5 dias antes um membro, qualquer membro da Assembleia de Deus, com mais de 200 assinaturas. Eles alegaram o seguinte, que foi intempestivo o prazo que eles receberam para não entrar em pauta a destituição do presidente Wagner Gabi, sendo que o requerimento foi feito na data de 19 de dezembro. E eles teriam 2 dias para o fazer e não fizeram. Até gostaria que o Natanael estivesse aqui e me esclarecesse esse ponto depois. Segundo, o artigo 68 do Estatuto diz o seguinte: o cargo de presidente será exercido pelo eleito a partir de sua posse, permanecendo no cargo enquanto satisfazer os interesses da igreja em sua função pastoral e presidencial, o que não ocorre mais. Certo? Vamos colocar em pauta o que deveria ser colocado, que era a destituição, e não foi. Vamos falar agora um pouquinho do que eles levaram, que diz que o pastor Nilson não cumpriu os requisitos. Eles, em momento algum, cumpriram o estatuto. Rasgaram o estatuto diante de não cumprirem todos os requisitos para a saída dele da congregação. Não respeitam o estatuto, não respeitam o regimento. Por isso, mais para frente, vamos pedir a AGE. Agora, quanto à pauta que eles tanto queriam que colocarem, eu gostaria que colocasse ali, que foi tão aplaudido, tão venerado no começo, para, de repente, fugir um pouco do foco, a compra do apartamento, né? E agora a venda. Quem comprou? Quanto foi pago de IPTU e condomínio o ano passado? São todos os membros que pagam os dízimos e ofertas, e vocês não se atentam a isso? O senhor vai morar lá no apartamento? Vai dormir uma semana lá? É minha vez de falar. Eu gostaria que eles colocassem no telão também isso. Quanto custou, quanto eles venderam, tá? Quanto era o saldo em caixa antes? De cada diretor, de cada cartão corporativo que eles recebem, quanto ganha os dirigentes do COAD, coloquem o balanço geral da faculdade cristã, qual é o salário deles, quanto é em caixa. O que vamos usar até o fim, porque a igreja está pior do que política, porque política você vai de 4 em 4 anos, você tira, e aqui não, ó, quer ser perpétuo pro resto da vida. Vamos acabar com essa ditadura. Nem precisei dos meus 5 minutos. 5 minutos, meus amigos, essa lavou a alma de muita gente. A verdade é, meus amigos, que as coisas não aconteceram do jeito que deveria acontecer. Pastor presidente, juntamente com a sua diretoria, simplesmente passaram por cima da liminar, uma ordem judicial. Para você que não está entendendo nada, dá uma olhada sobre os vídeos de Curitiba aí que você vai entender. E se não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário no decorrer do vídeo e bora trazer o resultado, né, pelo menos do começo do que aconteceu nessa AGO tão esperada da Assembleia de Deus de Curitiba. A questão é o seguinte, essa decisão, uma decisão, na verdade, polêmica, marcou a AGO em Curitiba nesse dia 28/1/2025, onde houve protesto
contra a liderança. Pelo fato de tudo que nós já relatamos aqui no canal, inclusive até a venda do apartamento, que agora parece que foi vendido o apartamento, né? Falaram na reunião que até agradeceram a Deus pela venda do apartamento, aquela ideia assim, ó, o pastor vendeu o apartamento, que maravilha. Nós te louvamos pela vida da tua igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, e te agradecemos pela venda do apartamento, nos moldes, do jeito que a Assembleia deliberou, sendo levado em consideração, Senhor, as correções monetárias. Porém, a postura da liderança da Igreja Assembleia de Deus de Curitiba gerou revoltas pelo fato do pastor Wagner Gabi não ter colocado em pauta a ordem, né, a liminar judicial. 25 votos. Meu presidente, eu estou enxergando bem. Só conta, O que eu falei no texto. tá enxergando dinheiro na conta, né? 377 votos contabilizados. Pix tá caindo certinho. contrários. Se nós temos 2.000, como temos 2.239 votos, tinham que ter no mínimo 1.200 votos. Só tem 377 votos. Muito barulho, pouco voto. Declaro aprovada por esta Assembleia por maioria absoluta o ritual proposto pelo doutor e a Assembleia. Essa palavra, o rito assim proposto, aí cheira a maçonaria, meus amigos. Assim, Vendido! Ilustre secretário Adolfo, por favor, registre na ata os votos contabilizados contrários e que a maioria absoluta aprovou o rito assim proposto. Vai se caminhar pelo edital com palavras, com outras expressões que não cabem mais nessa Assembleia, irmã. Já foi aprovada pela Assembleia. Convido, Bando ladrão! nesse instante, aprovado o ritual por esta Assembleia, no voto. E aí quem não está acostumado a isso tem dificuldades, e faz parte do processo, irmãos, educacional. O povo tem que ter educação e eles podem viver imoralmente, né, cara? É complicado. É o exemplo, viva uma vida imoral, mas seja educado. Convido meu querido doutor Natanael, Não que respeitou o esteja liminar da agora justiça. encaminhando Quer a ser proposição presidente ainda, com relação né? aos pareceres. Você acha no direito de se mandar nos outros. Não respeita a liminar. Segundo o parecer que nós emitimos aqui a pedido do doutor Gilberto Garcia, Em outras palavras, negou um requerimento que foi assinado por um irmão da congregação, seguindo todos os trâmites que eram necessários, e eles passaram por cima juntamente com a diretoria. Segundo as informações que eu tive, colocaram os obreiros integrados para aprovar. E agora você imagina, só os obreiros aprovados, só os obreiros integrados para aprovar se o assunto entraria em pauta ou não. É óbvio que todos os obreiros não se colocariam contra o seu pastor, porque come na mão do pastor. Veja a estratégia. Então, é óbvio que o assunto não foi pautado, porque não foi aprovado pelos obreiros, os pastores que comem na mão do pastor, cara. Esses caras, por mais que são contra, eles não vão se levantar contra um pastor que está ali, que estão ali, né, dependendo dele. Porque amanhã ou depois sofre represália, assim como aconteceu com o pastor lá do Capão da Embuia. Agora veja só, até vou ler para vocês aqui a notícia que diz o seguinte: a atitude considerada por muitos como uma afronta à ordem judicial reforça um padrão já observado em outras ocasiões, onde a diretoria da instituição Assembleia de Deus de Curitiba ignora questionamentos internos, e nós já falamos isso em vídeos aqui, que ninguém pode se levantar contra eles. Se levantou contra o presidente, contra a administração dele, má administração, que é bom deixar claro, porque se o cara está fazendo algo bom, ninguém vai se opor. Mas quando faz alguma coisa que vai contra a regra moral, e principalmente dentro do contexto religioso, é óbvio que vai ter pessoas questionando.
E nós aqui estamos sendo a boca do povo, colocando o máximo que pudermos aqui para vocês entenderem como funcionam as coisas. Outro ponto que chamou a atenção foi o pedido de oração. Olha só o absurdo. Um pedido de oração que foi feito do pastor para agradecer a venda do apartamento. Olha a cara de pau. Nós te louvamos pela vida da tua igreja, Assembleia de Deus em Curitiba, e te agradecemos pela venda do apartamento nos moldes, do jeito que a Assembleia deliberou, sendo levado em consideração, Senhor, as correções monetárias, tudo para o bem da tua igreja. Espírito maligno! Olha a cara de pau. Compraram um apartamento sem ordem da igreja, a igreja foi para cima, manteram a compra e não conseguiram, né? Porque foi para a justiça, ia dar um BO bem grande. Venderam para não se incomodar agora e daí vem diante da igreja e agradece uma oração. Antes de uma mensagem, né? Inclusive foi pregado antes, depois orado pela venda, agradecendo a venda do apartamento. A pergunta que eu faço é a mesma que a irmã colocou aí no começo. Quem é que pagou essas despesas desse apartamento todo esse tempo aí? Olha o prejuízo. E se houve alguma coisa benéfica, alguma vantagem com a compra e a venda desse apartamento, quem é que vai desfrutar disso? É as congregações que estão caindo do teto? É os irmãos que vão ser beneficiados no campo? Para onde foi o benefício? Se houve benefício, se houve lucro, né? Conforme é o que eles falam. A verdade é, meus amigos, que a maioria já sabe que para justificar usam o nome de Deus para decisões administrativas mal feitas, sem direcionamento de Deus, eles próprios levantam polêmicas e usam o nome de Deus para tudo isso, para demonstrar que estão fazendo algo para agradar a Deus e enrolar você, desrespeitando a fé da própria igreja, da comunidade onde estão inseridos. Agora veja só, a indignação também se estendeu à postura dos pastores e dirigentes presentes da AGO. De acordo com relatos, nenhum deles se manifestou contra a condução do encontro, gerando críticas sobre a omissão e a falta de coragem de se posicionar diante dos acontecimentos. Além disso, a abertura da AGO foi marcada por momento de tensão, que, segundo o que fomos informados, existia vários seguranças, né, dobraram o número de pessoas ali para estar atentos a qualquer tumulto, protesto, proibiram, olha só os cartazes que colocaram, até vou colocar para vocês aqui verem o absurdo. Não é permitido cartazes, vuvuzelas, olha o absurdo, cara, faixas, filmagem, gravação de áudio. Só que tinha uma família que é a chegada do pastor que estava filmando e tirando foto, inclusive, né? Mas o povo sabe que isso aí são regras de ditadura gospel, ditadura evangélica, de coronelismo que impera principalmente dentro da instituição chamada Assembleia de Deus. E sem contar, né, a forma que conduziram para amedrontar o povo, comparando o contexto ali da Assembleia Geral como se fosse um plenário, onde é a maior zona, né, que existe dentro do contexto político. Aqui é mais ou menos parecido, né? O microfone será cortado, não pode... Cara, uma verdadeira... Isso mostra que a casa está desorganizada. Exatamente assim a regra parlamentar, meu amigo. Compra uma regra, vale a pena assistir. Porque não compra a lei. Municipal de Curitiba, Ilha Brasília, Congresso Nacional. Quer eliminar, porque você não compra, então. São regras que se usam. Isso mostra que a casa está desorganizada. Esse pastor não tem autoridade, não tem administração, perdeu o respeito. Porque se existe um povo que respeita o seu líder numa Assembleia Geral, a coisa vai ser pacífica. Onde existe transparência, existe verdade, o povo vai ser pacífico. Aqui mostra, é um exemplo claro que as coisas não estão bem na parte administrativa. Inclusive até o próprio filho, segundo a informação que eu tive, que se sente envergonhado pelo pai estar passando ou vivendo esse momento. E a pergunta que fizemos aqui, será que é porque casou recém? Está querendo mostrar hombridade? Mostrar autoridade, que está empoderado? Não sei, comenta aí embaixo.
Continuando aqui, além disso, a abertura da GO foi marcada por um momento de tensões. O advogado, daí dá o nome do advogado aqui, responsável pela condução jurídica do evento, teria ignorado pedidos de fala dos membros e reagido com deboche às manifestações contrárias, reforçando a insatisfação dos fiéis. O episódio foi visto como mais um exemplo de como as regras e leis são conduzidas pela liderança sem espaço para contestação, que é exatamente o que está acontecendo em Curitiba. Contestou o líder, pronto, você vai ser excomungado e se reclamar ainda vai ser tratado como endemoniado no final das contas. E a pergunta que eu faço, isso é ser um líder de Deus? Isso é ter visão para estar diante de uma igreja do porte de Curitiba? Que capacidade intelectual esse cara está tendo, esse pastor está tendo junto à sua diretoria para conduzir um campo do tamanho, da envergadura da Assembleia de Deus de Curitiba? Eu acho que está na hora do povo abrir os olhos e entender que esse tipo de líder só tem medo, só teme uma coisa: grana. Quando a grana encurta, pode ter certeza que ele vai ajeitar a casa ou pedir para sair. E não tem outra forma. Você, membro de Curitiba, quer protestar, não faça barulho, não faça confusão, conflitos, mas questione, confronte. E se não der certo, seca a fonte, segura o seu dízimo. Tem tantos missionários que a igreja de Curitiba conhece. Invista na vida do missionário, dízimo e oferta, e eu te garanto que a tua vida vai ser transformada muito mais rápida do que tu imagina. Porque injetar dinheiro dentro de uma igreja em nome de ser dizimista e ofertante, você está só empoderando um cara como esse no poder. Essa é a realidade. Olha só, ainda para terminar aqui. A reunião terminou sobre críticas, frustrações, evidenciando a crescente insatisfação da parte da comunidade com a atual administração da igreja. O episódio levanta questionamentos sobre transparência, democracia interna e o verdadeiro papel da liderança religiosa na condução dos rumos da instituição, que está indo pelo ralo. Em outras palavras, descendo ladeira abaixo cada dia que passa. E nós temos bombas aqui para largar a respeito desse líder aí. Eu já falei em outros vídeos. Amém! Os obreiros pastores que eram para pressionar, fazer a coisa acontecer do jeito certo, se omitiram, mas acho melhor na frente do chefe, na frente do presidente, do seu pastor, estar demonstrando que estão com ele e nas costas falando mal, detonando a hipocrisia. Aí tá tudo certo. Mas quando é preciso confrontar o chefe, aí pesa no bolso, aí não tem como. O medo impera e a gente sabe que nesse meio é focado em... O discurso é focado em medo e ambição, desejos de melhorar. E se você é um obreiro, você quer melhorar, quer pegar uma congregação melhor que está, e aí tem que fazer a dança do esquema, do jogo. E é por isso que eu digo, cai fora desse meio enquanto é tempo. Porque no final das contas, esse mesmo sistema que você defende, falando para pastor agora, que você bate continência e acha que um dia vai estar por cima, esse mesmo sistema aí, amanhã ou depois, pode estar esmagando você, destruindo você. E nunca pense que contigo não vai acontecer, porque o sistema religioso é cruel. Infelizmente essa GO não aconteceu do jeito que era para acontecer. O presidente passou por cima da liminar, juntamente com a diretoria e os seus obreiros. Vamos ficar de olho, acompanhar daqui para frente o que pode acontecer. Pode ter certeza que as coisas não irão melhorar em Curitiba. Não estou profetizando e nem sendo negativo aqui. Mas a verdade é que as coisas estão se encaminhando para o final de uma trajetória que era para ser vista e lembrada como alguém que fez e aconteceu. Mas não plantou. A verdade é essa. Assumiu um campo, falando do presidente, assumiu um campo gigantesco onde teria tudo para fazer as coisas melhorar, ser melhor do que foi até hoje. Mas o que acontece? Curitiba sendo conhecida nacional e internacionalmente
como uma verdadeira tragédia, fim de carreira, vergonha para Curitiba, vergonha para o curitibano que congrega nessa instituição, vergonha para a família, vergonha para aqueles que estimavam, né, o ministério desse pastor, e no final das contas está aí, um verdadeiro ditador que não consegue ser confrontado, não consegue ser transparente e, o mínimo de tudo, não tem citocol para entender que as coisas não estão indo bem. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve para não perder, né, as nossas postagens aqui, o desenrolar dessa situação. Se inscreve aí embaixo, deixa o seu joinha que ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaz, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.